Vereador, qual a sua opinião com relação ao voto distrital? Bem, é uma situação hoje que a gente está vivendo, né, os vereadores, os políticos como um todo, de muita indefinição, né? Eu não vejo como o sistema eleitoral como o grande problema hoje da nação. O que eu vejo que o eleitor, o cidadão brasileiro clama é por mais justiça, por menos corrupção. Não acredito que o sistema eleitoral tenha tanta influência na situação que vem ocorrendo no país. Quanto ao modelo, nós temos hoje aí a discussão de dois modelos, né? Um pela Câmara, que é o Distritão, que é a eleição do político, né, do legislador pelo voto que ele tenha na sua maioria. Então você terá ali a eleição dos mais votados, tirando um pouco aquela impressão do coeficiente eleitoral, quando um candidato tem uma votação muito alta e ele proporciona para o partido a eleição de talvez um com menos voto do que diversos que não entraram. Vamos citar aqui o caso do Tiririca, ou até do próprio Enéas, que numa eleição passada elegeu deputados com 300 votos, com 500 votos, com 2.000 votos, que foi o início, né, de toda essa discussão. Então eu acho que a eleição, se for no Distritão, ela será uma eleição mais cara, desestimulará a formação de novas lideranças. Então, eu tenho uma preocupação com essa decisão da Câmara. Por outro lado, o Senado se antecipou, colocando o voto distrital para municípios acima de 200 mil eleitores. Né? Se eu não me engano, 200 mil eleitores ou 200 mil moradores. Esse é um sistema muito interessante. Você teria uma eleição, uma representatividade numa determinada região, que seria o distrito, né? Isso traria um fortalecimento para essa região, mas existe um complicador. Eu vou citar aqui como exemplo o caso do Rio de Janeiro. Se nós colocarmos uma eleição que nós temos em torno de 5 milhões de eleitores, contando votos válidos, nulos e etc., na totalização 5 milhões, nós dividiríamos aí por 51 vereadores para que nós tivéssemos 51 distritos e assim pudéssemos eleger um vereador em cada distrito. Eu faço parte de uma região onde eu tenho a maior votação, né, que foi a região que me proporcionou a vitória como vereador, que nessa região, que é a Ilha do Governador, nós temos 3 zonas eleitorais. E o somatório dessas 3 zonas eleitorais são 180 mil votos, entre os vales e tudo. Então, na hora de você fazer um cálculo, que você vai dividir 5 milhões de eleitores por 51, você terá aí em torno de menos de 100 mil votos. E como é que eu vou fazer na Ilha do Governador? Nós teremos o quê? Uma vaga e meia, 2 vagas. E eu estou falando isso aqui levando em conta também outras regiões que terão que ser adaptadas, né? Como Campo Grande, que tem um número de eleitores grande, você teria que juntar, de repente, Bangu e Realengo, Padre Miguel. Então, eu acho muito complicado, né, com uma eleição próxima, com um prazo próximo, de você fazer uma mudança tão radical. Veja aí o voto distrital como um retrocesso, né? Ele criará mais dificuldades para que menos oportunidades para que surjam novas lideranças, porque ele vai concentrar muito poder na mão de pessoas que já existem, já têm liderança. Então, ou seja, casos esporádicos como o meu, que não vim de uma família já com representatividade política, não tive nenhum grande padrinho com representatividade política, apenas nasci da necessidade de um grupo que se reuniu e se organizou e elegeu um candidato. Essas iniciativas serão cada vez mais difíceis por conta da diminuição do número de candidatos, porque não vai mais ter necessidade de ter muitos candidatos, porque o voto não vai ser mais proporcional, e ainda cria um outro problema que divide a cidade em distritos, que deveria vir carregar de um aspecto positivo que aproxima mais dos problemas dos bairros, mas também você divide muito a possibilidade dos votos. Então, os votos concentrados em áreas, por exemplo, eu sou um candidato que tem um voto em todas as zonais.
Então eu nunca seria eleito num projeto desse. Então, assim como eu, muitos outros candidatos que têm perfis não presos a um bairro e sim a uma causa, uma ideologia, eles sofreriam prejuízos e seriam condenados à extinção. Então, perdemos a possibilidade de candidatos que não se ligam a causas locais e sim causas globais, de poderem defender suas ideias e serem eleitos.